continuando aqui, ó. Os jogos evoluem, ô Juregão? Eles não evoluem mais? Fala pra mim. Evoluem? Lu, nosso mano. Aqui, Battlefield 6. Olha aí, o Juregão ali. Eu lembrei de Battlefield 3, o primeiro jogo que eu joguei quando eu ganhei meu PS3. O gráfico era bizarro comparado ali ao que eu via no PS2 com Medal of Honor. Então, quase 15 anos depois, eu pensei, por que não dar uma olhada nessa nova empreitada aí da franquia Battlefield e ver quais evoluções atuais ela tem a oferecer? Por que não, né? Vai que esse jogo é a salvação da geração. Então lá fui eu, né? Esperançoso pelo salto gráfico, pela inovação, que 2 gerações após o PS3, do BF3 que eu joguei lá atrás, deveriam entregar, não é? Pois é. Esperei baixar ansiosamente quando eu abri aquele jogo e eu não sabia se eu tinha baixado o BF3 ou se aquilo realmente era o novo BF6, cara. E pra minha tristeza, eu tinha baixado certo. Olha, você pode ser negacionista, eu respeito a sua posição, mas no fundo eu sei que você sabe que os gráficos não estão evoluindo, exceto em raras exceções como Alan Wake 2, mas tem um detalhe, Alan Wake 2 é o típico jogo criado com amor, porque uma empresa, como a Remedy, se preocupa com o que cria, e a consequência disso é que ele não vendeu. Acho que até hoje esse negócio não deu lucro. E bom, isso explica parte do problema que você vai compreender no final desse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso provar, né, que os gráficos não estão evoluindo, e isso não é só um achismo meu, é um fato. Então, ao longo do vídeo, eu vou pôr aqui as cartas na mesa e aos poucos você vai entender que isso não é uma frescura. Existe um problema realmente grave aqui. Uncharted 4 é muito foda. Teve um vídeo aí que eu reagi, né, que era era do Lo-Fi. Engraçado na internet como funciona, mano. Que os caras disseram que eu fui pra outro lado do que o Lo-Fi queria dizer. Tem uma galera que não entende que React, por exemplo, o Lo-Fi ele tá levantando um ponto no vídeo. Se eu chegar aqui e não criar situações, o React fica um saco. Porque o ponto que ele tá dizendo, ou eu vou responder, ou eu vou teorizar em cima dele, ou eu vou concordar, e acabou o vídeo. Então teve um vídeo que ele fez, que era sobre espaço não só de armazenamento, mas também sobre o tamanho dos jogos, que cada vez também eles estavam ficando... que tá ficando maior ou menor, enfim, tanto faz. E a gente vai entrando em outras discussões, que nem o vídeo de ontem, né, que a gente discutiu sobre a intolerância. Não tem como, você vai trazendo um ponto específico e você vai criando árvores paralelas ao cerne do assunto, não tem como. Então quando a gente vai fazer um react, na minha concepção é a gente agregar a discussão e trazer outros pontos, que também vão gerar outras discussões, né? Acho que isso que é o legal. Imagina, eu abrir um react aqui e ficar aqui mudo, aí eu só vou responder o que ele tá falando, faz o menor sentido, fica chato. Ele vem com a onda e você surfa nela, tem que ser assim. Lógico, é assim que é. É assim que é. Então a gente tem que pegar o assunto cerne, legal, vamos discutir sobre ele, mas vamos levar para outros caminhos também, né? É que teve uns caras que disseram, você não entendeu o vídeo. Não, eu entendi, ô mula. Mas é que não dá para ficar só naquilo, a gente tem que trazer para outros pontos também. E isso, essa crítica, nada mais é do que uma reivindicação de um consumidor que sustenta essa indústria há mais de uma década, assim como você, e espera o mínimo de evolução. É só isso, é só isso, é só isso, é só isso, é só isso. Assim como eu evoluí disso pra isso daqui. A Black November no Edit Pro Lo-Fi foi estendida por mais 7 dias. Pois é, você pode agora obter o meu curso de criação e edição de vídeo com 25... E ele é bom, hein? Ó... As edições do Lo-Fi são boas, viu, cara? São muito boas, na verdade. 1% off. Maravilha, né? Eu sei. Aqui você aprende do básico ao avançado, do corte ao VFX, da thumbnail. Mandar uma mensagem pra ele trabalhar com a gente, o Regão, no programa. Básica. Aí vai ter os gêmeos aí trabalhando. Até a avançado, a criar roteiros, a produzir e editar conteúdo, enfim, trabalhar com a internet, deixando a sua marca no mundo. Não quer perder essa chance? Então corre, porque daqui a pouco vai acabar. Bom, o primeiro discurso que eu quero tirar da frente, que muitos aí vão usar, é o famoso quem vê cara não vê coração. Tudo bem, eu concordo. Existem criações brilhantes com visuais ultrapassados, ok, eu sei disso. Meu último vídeo, inclusive, foi sobre isso, mas eu acho que é meio óbvio, né, que o meu foco aqui não é indie ou double A, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu não ia fazer um vídeo aqui pra falar sobre evolução gráfica em indie, né? Não faz nem sentido. AAA, você querendo ou não, é o que sustenta a indústria. É o que cria o hype, é o que faz com que as empresas de console criem novos consoles, é o que movimenta o mercado bilionário, é o que sustenta aqui esse canal e vários outros canais de jogos aqui no YouTube, e é o que cria inovação. Ó, aqui você tem o básico, aqui você tem o simples, aqui você tem o arroz com feijão. Se você quiser ter uma discussão simples, é simplista?
mas ela é fria e certeira. Isso resume a indústria hoje, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque para muita gente são os indies que estão salvando. Os indies estão salvando a indústria. Ai, difícil, mas vamos lá. Tá tudo. Eu não tenho nada contra indie, hein, gente? Amo. Vambora. Mas, porra, é muito emocionado falando do que não entende, cara. É bizarro. Certo, menos a última parte. Que inovação? E esse é o problema. Eu adoraria me prender aqui apenas a gráfico, mas a verdade é que, como um todo, a gente não vê, em raras exceções, animações muito melhores. Nem todo jogo é um The Last of Us 2. E sabe o que é engraçado? Algumas pessoas vão falar, mas a Naughty Dog é a Naughty Dog. Tudo bem, mas por que outras empresas não podem ser como a Naughty Dog? A gente não vê melhoria em mecânicas que quebram a nossa cabeça. A maioria das mecânicas que a gente vê por aí são mecânicas já usadas em jogos há mais de 10 anos. É salto, corrida, é um combate básico, habilidades específicas, mas nada realmente revolucionário. Nenhuma mecânica que você para e pensa, meu Deus, cara, como é que os caras fizeram isso daqui? A gente não consegue ver uma narrativa muito além de um Red Dead, de um The Last of Us, de um Assassin's Creed 2, que são jogos já antigos, e eu falo de Red Dead 1, tá? E é engraçado, porque isso não faz sentido. A gente tem um console hoje 40 vezes mais potente, a gente tem roteiristas que poderiam ter mais fontes de informação hoje para pesquisar e criar histórias cada vez melhores. É sempre a mesma dinâmica, é sempre o mesmo tipo de narrativa. É como se, e não é como se, na verdade é assim que é feito, os caras fizessem um jogo pra cumprir um calendário. Olha, a gente é a Electronic Arts, a gente precisa desse jogo tal até a data tal. Se virem pra entregar isso daí, e virou só mais um trabalho. Não é mais algo como, beleza, vamos sentar na mesa aqui e vamos ver o que a gente pode criar de impactante pra mudar a indústria. E se você se pergunta, sim, reuniões desse tipo aconteciam no passado. E pra não ser injusto aqui, Resident Evil 9 seguiria um caminho parecido. A gente teria um jogo ali ultra mainstream, tentando atingir o máximo da casualidade possível, perdendo a essência de Resident Evil, virando um jogo multiplayer, um jogo mundo aberto, enfim, uma bizarrice. E a gente teve, na verdade, ali, um convencimento por parte dos criadores, de quem estava criando esse projeto, em chegar pra Capcom e falar, cara, vocês estão viajando, a gente não pode fazer isso. Isso vai contra o que a franquia é, e é isso que falta no mercado, mas quem que vai arriscar o próprio emprego pra isso? Você arriscaria? Bom, vamos lá. Tem uns pontos que é legal da gente discutir aqui, tá? Olha que legal, ele levanta um ponto, a gente vai trazer um outro ponto já combinando com o que ele está falando. Então você viu que ele abordou aqui um tema que é muito legal. Você tem hoje a possibilidade de criar, de trazer ferramentas novas para dentro dos jogos ou que sejam mecânicas novas que a gente não tenha visto antes. A gente tem a clara sensação de que o hardware oferece muito mais possibilidades, ou seja, o hardware ele evoluiu. As ideias ainda não. Eu não acho que isso seja limitação geracional. O que a gente tem hoje na indústria é uma limitação de ideias. E eu não acho que seja o caso das pessoas ou das próprias empresas, o colarinho branco, segurando o desenvolvedor. Eu acho que tem um fenômeno que acontece que na nossa cabeça é o seguinte, e isso já é muito falado, né? E aí não é só salto gráfico, eu tô falando de mecânica, eu tô falando de estrutura de jogo, eu tô falando de estrutura da própria gameplay, eu tô falando de inovação dentro da estrutura de gameplay, que é isso no caso também que ele tá abordando aqui. O que acontece? A gente, por exemplo, os caras que são um pouco mais velhos, então eu tô com 35, você que tá me assistindo pode ter 25, 15, não sei. Mas quanto mais velho você vai ficando, e acho que essa é a leva ainda que está, a gente vai armazenando o que tem de bom, é o famoso know-how, não é? Então a gente vai armazenando tudo que tem de bom, tudo que tem de ruim, tudo que é legal de mecânica, tudo que já fizeram, a gente já viu, já jogou muita coisa. Pra gente ser impactado a ponto de dizer, olha, caramba, esse jogo realmente é inovador. Olha, caramba, esse jogo realmente ele tem pontos aqui que eu nunca vi antes. Vai ser cada vez mais difícil. Assim como vai ficando cada vez mais difícil a gente ser impactado com um salto de gráfico. Por exemplo, quando eu vi lá do Play 1 para Play 2, eu falei, caralho. Do Play 2 para Play 3, eu falei, caralho. Do Play 3 para Play 4, você já fica, caralho. Play 4, Play 5, você já... por quê? Porque o salto já é um pouco mais de hardware, né? Ou seja, foram implementados os famosos SSDs, que no PC a galera já tá... Então, aí falando de salto gráfico. Falando de estrutura de gameplay, que é onde ali o indie consegue, né? E acho que aí a confusão de muita gente de achar que os indies estão salvando a indústria. Ali você tem mais permissível para que se crie coisas, mas ainda assim não tem tanta coisa que foge do comum. Né? A não ser pessoas que ainda não conheçam alguns estilos. Por exemplo, muito se falou que o próprio Clair Obscur, ele inovou pra caramba.
Eu acho que ele traz um esquema diferente de jogos de turno. Ele é um jogo ponte. Ele é um jogo que vai pegar aquele cara que não tem muita proximidade com o jogo de turno, com batalha de turno, e vai trazer para outros jogos. Mas não necessariamente ele está evoluindo a classe. Porque ele já traz mecânicas que tinham em outros jogos. O parry dentro do jogo de turno. Isso já existiu. Existiram outros jogos que trouxeram essas mecânicas. Então acho que o fato da gente não entender e não perceber algumas coisas é porque a gente já viu muita coisa, tem muita coisa armazenada. Isso não é só uma limitação geracional, uma limitação de ideias que nesse momento a gente vive pelo fato de que muitos desenvolvedores hoje, né? Muitos desenvolvedores, muitas empresas, o que a gente, que nem o Stop tá falando, não acho que Claire inovou, mas popularizou. Isso é um ótimo termo. É ótimo, você populariza, assim como o Elden Ring popularizou o Souls pra muita gente. O Elden Ring foi porta de entrada pra muita gente que odiava o Souls-like, os jogos da From Software, pra jogar Dark Souls, pra jogar Demon Souls, pra jogar outras coisas do tipo. Mas enfim, eu perdi a linha que eu tava falando aqui, que eu li o comentário e perdi. Mas voltando, eu acho que tem muita confusão nisso de também às vezes aceitar que o momento que a gente vive é um momento de evolução de hardware. A gente está vivendo um momento onde as bigs elas estão focando justamente nessa evolução de hardware. Mas olha, hoje temos espaço e muito espaço para que você tenha realmente inovações e evoluções em gameplay, né? Porque ele citou o Assassin's Creed, ele citou alguns jogos aqui que realmente, na época em que foram lançados, ainda tinham essas brechas para evoluções. Você imagina, cara, a gente pega o primeiro Assassin's Creed, ou o 2, né, que teve bastante inovação. De quando é o Assassin's Creed 2? 2000 e quê? Consegue ver aí, ô Juregão? A gente teve anos de mercado, a gente teve anos de indústria que olha, 2009. 2009, então vai lá, 2009, a gente tá em 2026 agora. Isso. Olha o tempo que a gente teve de indústria, de evolução, com indie inovando, com jogos AAA tentando inovar. Você pega, eu não sei, talvez eu esteja errado, mas eu acho que o último grande que inovou foi Death Stranding, ou eu tô louco? Um gameplay diferenciado, AAA? Death Stranding, né? Com uma gameplay que você pode achar que é simples. Mas ele põe a mãozinha aqui, põe assim, tem que controlar e tem que pôr... Mas ali é algo inovador. Você pode achar simples, mas é algo inovador. Acho que talvez tenha sido o último, eu não me lembro aí de algum outro AAA que tenha inovado na sua gameplay, que tenha... Não me lembro. Mas é difícil, cara. É difícil porque a nossa mente ela já tá muito impactada com muita coisa. Vai ser difícil a gente olhar e às vezes tem. É uma coisa pequena, é um negocinho aqui, é uma mudança técnica pequena dentro daquela estrutura, é a forma que você abre o inventário, é a forma que o seu boneco traz uma movimentação diferente, é uma mecânica de mistura de itens diferentes. Às vezes essas pequenas evoluções também passam a olho nu, né? A gente não vê, mas tem. Então é difícil, porque o nosso cérebro ele já está acostumado com muita coisa, né? Mas eu acho que ele vai exemplificar melhor aqui o que ele espera, e seria legal, né? A gente entender o que cada um espera. Por exemplo, vocês do chat, o que vocês esperam de inovação dentro de estrutura de gameplay? O que vocês esperam? O que seria? Vamos lá, vamos tentar fazer esse exercício. O que seria uma gameplay inovadora hoje? Aí você pode falar assim pra mim, mas aí é os desenvolvedores, são eles e tal. Então, mas aí é que tá. Esse é o pequeno passo, é a linha tênue entre o cara que faz a mudança no mercado, é o cara que bota um passo à frente, assim como, por exemplo, o Gears fez na sua época, né? Daquele estilo de câmera, daquele estilo de gameplay. Depois dali, muitos outros jogos fizeram parecido. Resident Evil 4, que é uma grande mudança na franquia. Você precisa desse toque de gênio. Você precisa desse cara. Você precisa desse desenvolvedor que vai dar esse toque diferente e as pessoas depois, todas as bigs, vão tentar trazer para o jogo dela aquela perspectiva que fez sucesso. Só que para esse cara acontecer, é 1 em 1 milhão, é 1 em cada 20 anos, é 1 em cada... Para esse cara aparecer, não é toda hora que tem isso, né? Então às vezes a gente está esperando essas mudanças como se fosse, caiu uma maçã ali do pé. Já caiu outra. É difícil isso acontecer. Essa mudança grande, né? Essa mudança que a gente vê e fala, caralho, isso aqui vai mudar a indústria dos videogames, a partir de agora muito jogo vai fazer isso, muito jogo vai trazer esse estilo aqui, porque caceta, isso aqui funcionou. É difícil, velho.
Não é tão simples assim, né? Então a gente fica com essa sensação de que não está evoluindo. Mas sim, tem muita coisa pequena ali que está evoluindo. É que passa despercebido porque não é um negócio grandioso na nossa cara, estourando. É difícil, cara. Difícil. Galera que tá chegando aí do tiozão, tamo junto. Fala, tiozão. Ô, tiozão, você tá com a H2D aí, né? Peguei uma aqui também, ó. Bichinha é monstro, hein? Monstra. Tamo junto, tiozão. Pra mim, mundo aberto. DS inovou tanto na gameplay que virou hate. Exato, Perde jogo de turno, já tinha no Mario RPG, então. Pois é. Então, assim, ele populariza, né? Não é que ele traz novidades. Então é difícil. O que eu quero dizer no final das contas é que você vai ter inovações, você vai ter evoluções, mas eu acho que essas evoluções não nos impactam tanto. Não vão mais nos impactar tanto. Né? Enfim. Eu não arriscaria, talvez. Ainda mais se eu tivesse uma família pra sustentar, ou um filho pra criar, não é uma coisa tão simples. E aquele jogo sai daquele jeito, porque foi feito de uma forma forçada, de uma forma a cumprir um prazo, a cumprir algo desse tipo. Então quem vê cara e não vê coração não cola aqui, esse discurso não vai colar aqui. Essa é uma resposta infantil demais para um problema que você sabe que existe, que sim, eu estou falando do gráfico, mas que também envolve toda a construção do jogo, infelizmente. Segundo ponto, comparação. Eu não preciso ir muito longe para provar que realmente os jogos não estão evoluindo. E você não precisa nem acreditar em mim. Se você simplesmente comparar qualquer coisa de 2014 a 2016 com 2019 a 2025, vai ver que isso é verdade. Não tem para onde você correr. Pensa. É isso. É exatamente isso que eu acabei de falar. E eu fico feliz porque ele monta o raciocínio e ele conclui. Por isso que o Adolo falou. Mas é exatamente isso que eu falei. Você vai ver, ó, os anos agora vão se passando, próxima geração também. O que eu acho, tá? Pode ser que eu queime a minha língua. A gente não vai mais ter aquele boom, aquele impacto de caralho. Porra, a geração aqui vai ser foda. A não ser que, por algum motivo, né, o VR consiga. Porque eu achava que seria o VR, eu juro pra você. Hoje eu não tô nem aí pra VR, mas eu achava, cara, o próximo passo é o VR, pô. O próximo passo é você colocar um óculos, igual no Jogador número 1, o livro, né, porque o filme... o filme também, mas o livro é muito bom. Já viram o livro? Eu tenho aqui o livro também, é muito bom. E o filme é legal também. Mas eu na minha cabeça, era isso. Pô, o próximo passo dos videogames é o VR, pra gente ser impactado, falar, caceta, mas não foi, pelo menos ainda não. Né? Não é um negócio muito acessível, não é um negócio que os gamers abraçaram, né? As pessoas ainda preferem jogar no joystick. Então, sei lá, talvez a próxima evolução seja o modo que você tá jogando, não mais um joystick, porque eu não sei nem explicar pra vocês o sensor de movimento. Tentaram o Kinect um tempo atrás, não deu certo também. Então é difícil. O que vai ser o próximo passo dessa evolução que a gente sempre tá esperando? Qual vai ser o próximo passo? Né? Porque de 2016 a 25, a gente teve um monte de pedrada, de jogo bom. Mas nada que evoluíram os jogos. Nada que evoluíram a forma em que a gente joga, que a gente conhece de jogar. É difícil. Mas por quê? Porque tá faltando esse cara, que é o toque do gênio, que é o toque do cara visionário. Esses caras aparecem uma vez a cada não sei quantos anos. Então, nesse momento, a gente ainda não tem. Não acho que seja falta de vontade desenvolvedora, eu não acho que seja desenvolvedor sendo esgoelado. Esses que podem fazer, eles estão criando. Então, você vê vários jogos indies que têm ideias boas, mas que não evoluem, não revolucionam. Né? Você não tem uma virada de chave, como esses jogos que eu citei tiveram. Né? Como o próprio Miyazaki. Quantos Miyazakis existem? Hã? Quantos Miyazakis existem pra inventar um modo que vai ser difícil pra caralho? Quem quiser jogar, joga. Quem não quiser, não joga. E é um sucesso absurdo. Hã? Quantos Shinji Mikami vão existir? São esses caras que tem esse toque que eu tô falando. Agora, de quanto em quanto tempo aparecem esses caras? É foda, mano. Né? E aí a gente fica esperando essa evolução, tanto gráfica quanto estrutura de gameplay. É difícil. Comigo, não foi 1, não foi 2, nem 3, foram 10 anos de evolução. E o que você realmente viu evoluir? Antigamente a tecnologia era mais limitada. Então os caras tinham que inventar. Não, então, mas antigamente é o óbvio. Antigamente tinha mais o quê, Juregão? Brecha pra evoluir. Você não tinha tanta... O que você mais tinha antigamente era espaço pra você evoluir. Hoje as coisas se afunilam, você tem espaço pra evoluir? Tem, mas hoje para evoluir tá muito mais apertado, tá muito mais difícil você impactar, você criar, você trazer algo novo, porque as coisas já estão muito evoluídas.
Então o próximo passo é o toque de gênio, cara. É o cara visionário, é o cara que realmente anda naquela linha diferente. Pode ser um Kojima, pode ser um próprio Miyazaki, pode ter que ser esses caras que são fora da curva, assim, que pensam diferente. Mas é difícil, não é fácil não. Visualmente, um reflexo melhor, um bloom mais encorpado, uma névoa volumétrica mais densa, é sério isso, nem a otimização. Tanto é, desculpa que eu tô cortando muito, o Lô falou, tanto é que os caras que ainda estão aí são os mesmos de anos atrás. Você pode pegar Miyamoto, você pode pegar Shinji Mikami, que agora tá aposentado, mas pô, o cara criou Resident Evil e trouxe ainda de presente o The Evil Within. O próprio Miyazaki, o próprio Kojima. São esses caras que ainda estão aí. Quando esses caras morrerem, meu amigo, você vai ter que ver quem que vai surgir. Aí quem que tem potencial que tá hoje no mercado? Neil Druckmann? Não acho. Talvez o cara agora do Clair Obscur? Não sei quem que são. Quem que é a próxima leva de caras que vão realmente comandar, levar a indústria? Vocês têm isso em mente? Não tem, cara. Quem que são esses caras? Talvez esse cara ainda esteja no quartinho dele, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Alemanha, na Polônia, criando o joguinho dele que ainda não fez sucesso. Mas não tem, você não tem vislumbre disso. Quem vão ser esses caras? Isso. A situação evoluiu, a gente tem jogos cada vez menos otimizados, então você entende como não só travou a indústria, mas em alguns casos, por incrível que pareça, involuiu, o que não faz realmente nenhum sentido. A Unreal Engine, na sua apresentação, prometia revolucionar o mundo. Aquela demo de Matrix deixou todo mundo abismado. E cadê aquilo lá? Qual estúdio realmente criou um jogo como é aquela demo do Matrix? Eu respondo pra você, nenhum foi capaz de criar aquilo lá que a gente viu. Você pega o Spider-Man 2 e é literalmente o mesmo gráfico de Spider-Man 1. Você pega o Ghost of Tsushima, pega Ghost of Yotei, você não vê grandes evoluções. Ah, cuidado, hein, Lofailu. Vamos falar que você é hater. Vamos falar que você é hater do Ghost of Yotei. Vamos dizer que você não entende de videogame, que você tá falando que é a mesma coisa. Tem que tomar cuidado aí, porque as Maria Chuteira de videogame são demais, hein? Cuidado. Eu acho que o jogo que mais me marcou, em termos de evolução, é Horizon. Forbidden West é realmente muito bonito. É um dos jogos mais bonitos até agora que eu já vi, mas ainda assim é só um jogo, né? E eu prefiro o primeiro. E o resto. Death Stranding 2 também teve uma grande evolução, está mais bonito, mas é um ou outro, né? Você consegue contar nos dedos quantos jogos realmente evoluíram no sentido gráfico. A grande maioria, não, né? Principalmente Ubisoft, EA, Square Enix e esses estúdios mais massificados que existem por aí. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar, nossa, mas esse cara não consegue se divertir com nada, não é? Eu me divirto, tá? Eu jogo os jogos, eu me divirto. Eu tô jogando Yotei, eu tô gostando dele, mas o ponto não é esse, não é sobre gostar de jogos ou não, é sobre não notar a evolução. Eu sei que o brasileiro tem uma dificuldade em conseguir discernir as coisas. Eu não tô aqui atacando nenhum jogo, eu não tô atacando nenhuma empresa. Eu tô falando simplesmente que eu não estou vendo evolução compatível com o tempo que a gente já passou comparado a hardwares antigos. É só isso. Você pega um Need for Speed 2015 e compara com o jogo de corrida atual, você não nota uma grande mudança. Você pega um Bloodborne, tudo bem, tem a resolução ali um pouco baixa, mas graficamente falando, você olha para um Elden Ring, que tudo bem, é mais bonito, tem os efeitos ali um pouco melhores, mas não é como se você olhasse para Bloodborne e pensasse, nossa, que jogo defasado para hoje em dia, não dá para jogar. Dá para você jogar, principalmente se ele fosse atualizado no quesito de resolução. É diferente de você pegar o Demon Souls original. É um gráfico realmente muito ultrapassado, muito defasado. E não só gráfico, mas as mecânicas. E o novo é bonito pra caralho, cara. Puta merda. Também. Isso só prova que realmente a gente não teve um salto geracional significativo. E aí eu te pergunto, e olha, citou agora, né? E aí é uma pergunta que eu quero fazer pra vocês que estão vendo o vídeo, pra vocês do chat. Eu acho que cada criador, cada empresa tem a sua contribuição na história, na indústria. O Miyazaki já não contribuiu pra caralho, não? É lógico que eu quero mais, tá? Eu quero um Bloodborne 2, eu quero... Porra, se tiver inovação que vai fazer melhoria dentro... Não tô dizendo que não precisa, tá? Não quero dizer que... Mas o Miyazaki já fez esse papel, né? Ele, de certa forma, já mudou a indústria, ele, de certa forma, já adicionou a ideia dele, já tá ali, ele já fez a contribuição dele. O mesmo do Kojima, o mesmo do Miyamoto, o mesmo do Mikami. Tô citando esses quatro porque esses caras são pica, né? De quem que a gente tem que cobrar essa mudança aí? Né? Por exemplo, querendo ou não, eu posso dizer que a Santa Mônica fez a parte dela no mundo do hack and slash, né? A gente tem que cobrar quem ainda não fez, né?
como se a gente ainda tivesse na geração do PS4. Pra ser sincero, é exatamente isso. Se você compara, por exemplo, Uncharted 4 com o 3, a diferença é gritante. Agora, se você compara o próprio Intergalactic no seu gráfico, que a gente viu ali naquele trailer, com o próprio Uncharted 4 de 2016, você vai ver que também não tem grande diferença gráfica, é praticamente a mesma coisa, a mesma qualidade gráfica. Se a gente pegar um Call of Duty de 2015, 2016 e comparar com o mais atual, que é o BO7, é a mesma coisa. Você vai notar que também não tem grande diferença. O hardware atual que a gente tem é 40 vezes melhor que um PS3 e 6 vezes melhor que um PS4, ou seja, seria teoricamente a força de 6 PS4 em um. Mas isso faz sentido pra você quando você olha um jogo atual? Parece que tem 6 PS4 rodando aquele jogo? Ou parece que é só um jogo de PS4 um pouco mais definido por conta do teoricamente 4K que nem é 4K nativo? Pois é isso que eu tô falando. E aqui entra o porquê de tudo isso. Primeiramente, não dá pra dizer que os gráficos atuais não têm nenhuma melhoria. É claro que tem, sim. Porém, qual grau de evolução real existe nisso tudo? Baixíssimo. A gente tem hoje modelos humanos melhores, polígonos com mais divisões, texturas e componentes de cenário com uma qualidade melhor. Mas isso é a evolução. Vê, é exatamente o que a gente está trocando ideia. A evolução, ela tá acontecendo, mas é o que eu falei, é em pequenos pontos. Às vezes que a olho nu pra gente... E, gente, eu tô falando isso porque eu converso com um desenvolvedor de empresa realmente grande, tá? Não converso porque eu tenho um amigo que é desenvolvedor de um jogo que ele colocou na Steam. Eu converso com a galera grande, com os caras pica. E não é só com o Grassetti, não. Tá? Eu falo com a galera pica. E os caras me falam exatamente isso que eu tô falando pra vocês. As evoluções, elas estão acontecendo. Só que na maioria das vezes, são em pequenos casos. E coisas que passam olho nu. Porque é naquilo que o foco está nesse momento. É difícil uma grande evolução que vai dar aquele caralho, mind blow, que estourou com a minha mente. É difícil, cara. Mas em termos gerais, não houve um grande avanço, é só você olhar e você vai ver. E sendo bem sincero com vocês, não é algo que eu me importe tanto. Ué, mas o vídeo não é reclamando exatamente disso. Calma, eu não terminei. Não é algo que eu me importe tanto, desde que eu veja a evolução em outros lugares. O problema é que eu não vi. Como falei ao longo desse vídeo aqui, é um problema que vai além de gráfico melhor. Se o nível parasse em The Last of Us 2, graficamente falando, eu sinceramente não ia precisar ver algo melhor do que aquilo. Por mim, a indústria poderia chegar num nível e falar, ok, a gente para por aqui, temos um gráfico muito bom, vamos focar em outras coisas. Por mim, tudo bem, sendo bem sincero com você. E de certa forma, é o que em tese deveria de fato acontecer. Tá, mas por que tá estagnado? Qual que é o motivo por trás disso? Bom, são dois fatores. O primeiro é a necessidade de entregar o 4K e o Ray Tracing, sendo essa necessidade inclusive criada pela própria indústria para empurrar uma nova geração, que é a geração atual, porque isso trava em termos técnicos o processamento do console que poderia ser utilizado para processar outros elementos além da resolução, além da iluminação. Um outro fator também envolve a gente, o público, porque quem lidera as vendas não é quem se esforça mais. Lembra que eu comentei que Alan Wake 2 não se pagou? Pois é, o jogo é tudo que as pessoas pedem por aí. Conceitual, original, narrativa excelente, gameplay moderna, animações suaves, gráficos absurdos. Sim, tem seus problemas. E ele tem uma parada que poucos jogos conseguiram fazer com maestria, que é aquele salto de uma gameplay pra outra, né? Você sobe ali a lanterna, muda pro outro ambiente, é um bagulho muito foda. É uma puta evolução, nada que a gente já não tenha visto, mas fazer com esse tipo de gráfico um jogo tão pesado como é esse, é do caralho. Mas você vê, nem isso impacta mais as pessoas mais, porque a gente já tá num nível que é muito difícil de ser impactado. É complicado, cara, é complicado. Mas não dá nem lucro, é muita sacanagem, velho. O tempo todo eu vejo pessoas falando que a indústria não traz jogos bons, que a indústria não cria jogos com esforço, e aí quando vem um jogo assim, as pessoas só cagam pra ele. E aí fica muito complicado. A verdade é que existe uma culpa do público nisso. Assim como no YouTube, o canal... Concordo, não acho que seja só isso, mas concordo também. É um dos pontos também. O que mais se destaca não é aquele que faz um vídeo mais fundamentado, com mais pesquisa, com mais produção. Na verdade, o vídeo que se destaca no YouTube é aquele que explode a dopamina, que traz uma polêmica, que é muito engraçado e coisas assim. O ser humano, ele prioriza conteúdo fútil. Por quê? Porque é por um prazer momentâneo, uma diversão momentânea. Então o problema do gráfico estar estagnado, o problema da gente não ter jogos profundos, o problema de muita coisa na indústria vem da gente mesmo. Nenhuma indústria funciona sem consumidor, e se a indústria atual é do jeito que é e ela se mantém do jeito que é porque tá valendo a pena, é muito simples. Então, mas aí tem um ponto, e eu concordo, tá? Não discordo de nada do que o Lô falou,
Mas aí eu vou trazer de novo aquela linha tênue do cara que é visionário, do cara que é diferente. O cara que é visionário, ele é diferente, ele vai passar por cima de tudo que está acontecendo na indústria agora, porque ele sabe que mesmo fazendo um jogo com real evolução, ele vai derrubar todo esse conteúdo de dopamina, barato, fútil, e vai conseguir fazer uma revolução dentro da nossa indústria. Para acontecer esse cara, precisa ser um cara diferenciado. Isso que aqui que o Lu falou tá certo, tá correto, não tem nada do que tirar nem pôr. Tá corretíssimo. O público também gosta de lixo. A gente vê jogador de FIFA até hoje perdendo dinheiro. E vagabundo socado em COD, um monte de jogo multiplayer lixo. Isso é um fato. Mas a gente ainda precisa desse cara que vai dar a volta. Por exemplo, olha como é fácil. Você acha que seria mais fácil criar um novo Mario? Tô falando nos moldes, tá? Porque Mario é propriedade intelectual da marca. Mas não seria muito tranquilo criar mais um jogo parecido com Mario? Mais um jogo parecido com Assassin's Creed, como tem vários agora, você pega o Crimson Descent, nossa, é um Assassin's Creed, né? Não seria mais fácil você fazer um Ananta, por exemplo, que é um GTA de anime? Todo mundo tá empolgado, né? Mas não tem personalidade nenhuma. Mas aí lá atrás teve um cara que criou um jogo difícil pra caralho, com um monte de elemento RPG, que era todo mundo reclamava, né? Completamente fora disso aqui que o Lo-Fi tá falando. Completamente fora, né? Ele poderia ter criado algo mais do mesmo, algo que fosse preencher a dopamina na cabeça das pessoas, mas um cara diferenciado faz o que Miyazaki fez lá atrás. Ele foi na contramão, criou um gênero que hoje é muito maior do que qualquer coisa porcaria dessa que a gente tá falando hoje. Você precisa de um cara diferenciado, você precisa de um cara à frente do seu tempo. Torno a repetir, esse cara acontece de 30 em 30 anos, de 60 em 60 anos. É difícil, mano. Alguém tá financiando isso. Pode não ser você, mas o seu amigo tá. E essa é a verdade que as pessoas não comentam. Elas culpam as empresas. E eu também faço isso, mas a gente nunca olha pra gente mesmo. E claro, teve uma queda nas vendas nos últimos anos. As pessoas vêm se conscientizando sobre isso, mas ainda é uma minoria. Até porque se não fosse, as empresas já teriam quebrado. Já não teriam, sei lá, nem 1000 funcionários. E não é o que tá acontecendo. Por quê? Porque elas recebem financiamento, elas recebem dinheiro de microtransação, de DLC, de jogo fútil que lança todo ano e coisas assim. Então quem que vai se preocupar com gráfico? Quem que vai se preocupar em criar inovação enquanto aquilo que a gente já faz tá vendendo? Entendeu? Mas existe uma esperança. A gente tá perto do final dessa geração e um novo motivo para vender um console vai precisar existir. A gente não sabe o que vai acontecer. O que eu sei é que a gente tá estagnado e a indústria, ela simplesmente parou de evoluir. Não retiro nada do que ele disse, tá completamente correto. Completamente correto. E agora o que sobra, meus amigos, é só lamentação, entendeu? Só lamentação. Todos nós queremos ver algo novo, a gente quer sentir, sabe aquela sensação de caralho, isso aqui é novo. Caramba, estou presenciando algo novo que para os próximos anos vai mudar a indústria. Essa sensação é muito boa, mas é difícil, que para sentir isso você precisa de um cara lá do outro lado que tem essa visão, né? Que queira passar por cima dos jogos baratos de dopamina, que queira revolucionar a nossa indústria. Quando que aparece esse cara? Muito complicado, muito complicado. Mas deixa aí sua opinião, o que você acha, né? Tem vários pontos levantados no vídeo, o vídeo do Lo-Fi Lu é perfeito. Mas por outro lado tem esses pontos também que eu levantei que é legal a gente discutir. Comentem aí, tá bom?